E para iniciar a programação do palco Transformação 1, temos o tema ESG na prática, como praticar o capitalismo consciente no ambiente industrial. E para falar deste tema, eu convido para a exposição Géser Madureira. Ele é fundador da Maturos. Olá, tudo bem? Bom dia. Muito prazer em recebê-lo. Fica à vontade, o palco é todo seu. Muito bom. Obrigado, Grazi. Obrigado a todos que estão acompanhando, todos que estão aqui na M-Expo. E vai ser um prazer poder contribuir para esse tema tão importante, né, na atualidade, que é a sustentabilidade. Então, como responder essa pergunta? Praticar o capitalismo consciente no ambiente industrial. Essa é uma pergunta, um questionamento que todo mundo se faz, parece muito simples, parece que todo mundo já tem a solução, mas traz desafios importantes que o empresariado, que os executivos, diretores, todos aqueles líderes que têm a sua responsabilidade e a obrigação de tomar decisões claras, decisões importantes na sua organização, precisam estar antenados, precisam estar conectados com alguns conceitos sobre a prática de um capitalismo consciente. Parece conflitante, pode até ser em algum momento conflitante, mas o mundo, o planeta, a sociedade necessita desse tipo de debate, desse tipo de reflexão. E aí eu vou falar de uma jornada, né? O empresário, os executivos, fundadores de empresas, CEOs, C-levels, né? Todo board de direção, né? Deve se considerar que está dentro de uma jornada porque ela não se simplifica e ela não vai estar concluída apenas por uma decisão, ela não vai ser simplesmente resolvida dentro de uma solução. A empresa, e cabe ao empresário, cabe ao executivo tomar essa decisão de que dentro da sua organização, nas suas estratégias, ele vai precisar ou ela vai precisar estabelecer conceitos, propósitos, estratégias, objetivos que estejam conscientemente conectados entre fazer o negócio, gerar lucro, gerar dividendos, mas também prover emprego, melhoria, contribuição para a sociedade, proteção ao meio ambiente, preservação ou até remediação daquilo que já foi destruído pela exploração, pela execução e pela presença humana no planeta. Tudo isso vai mandatoriamente deve fazer parte de uma estratégia organizada, estabelecida e clara do empresário para a sua organização. Então é uma jornada, porque ela não vai se simplificar ou ela não vai estar resolvida essa equação simplesmente no primeiro dia, no segundo dia de reunião, amanhã, pelo primeiro dia do ano, já se resolveu isso. Vamos ser socialmente responsáveis, vamos ser ambientalmente responsáveis também, e tudo está resolvido. Não vai ser dessa forma. Então, é necessário que se estabeleça uma forma, uma jornada e um entendimento de como a organização se adapta a esse novo, vamos dizer assim, a esse novo ambiente, essa nova perspectiva de que estamos num novo mundo. Quando a gente fala de decidir e estabelecer isso, claramente nós vamos ter que passar por um propósito. É uma palavra muito comum, que muito falada hoje em dia, mas do que é que nós estamos falando? Qual é o propósito da empresa? Não está claro o propósito da empresa? Não está na nossa missão, não está na nossa política ambiental, política de qualidade, política de responsabilidade social? Não é isso. Nós estamos falando do propósito do empresário. O empresário, o CEO, ele dá a cara para a empresa, ele dá o corpo, ele dá a cultura, ele estabelece o método de trabalho. Nós estamos falando aqui não só de multinacionais, nós estamos falando da indústria nacional, do empresário que tem na quarta, terceira, primeira geração, não importa qual a geração da empresa está. Nós estamos falando de uma startup, de uma empresa de 80 anos de idade, não importa. É este empresário, é esse executivo, é esse líder que vai dar a missão e o propósito dessa organização.
Se o propósito e a missão que foi estabelecido anos atrás, hoje ele pode não ser mais válido dentro de um ambiente socialmente responsável, sustentável para o meio ambiente e para a sociedade, esse propósito provavelmente precisa ser revisto. E esse é o primeiro questionamento que deve ser feito. Se a organização, se o líder, se o executivo, seus membros já revisaram e já repassaram qual é o propósito da organização. E não significa dar um giro de 180 graus e abandonar toda a importância da organização na sociedade do ponto de vista de gerar lucro, porque esse é o maior e o principal objetivo de uma empresa, de uma organização, prover lucro através do investimento, através do desenvolvimento das suas atividades, da transformação, da prestação de serviços, da construção de máquinas, de prover produtos e serviços para a sociedade. Esse é o principal objetivo de uma organização, algo que o governo, que as organizações políticas e governamentais não têm a condição de fazer. Ou seja, cabe à empresa prover para a sociedade produtos e serviços e, através dessa execução de prover produtos e serviços, gerar lucro para o empresário ou para os sócios e investidores que estão ali arriscando e aportando sua energia e seus recursos para transformar aquele sonho e aquela empresa em uma realidade. Esse propósito jamais poderá ser removido. O que ele precisa é ser acrescentado e incluído dentro desse propósito, que esta geração de lucro, que esta geração de produtos e serviços, de retorno de dividendos, deve ser acrescido de um retorno e uma contribuição para a sociedade, para o meio em que vivemos, para o meio ambiente, para a proteção e remediação, para a igualdade, para a equidade, para a diversidade. Então, cabe uma revisão do propósito da organização. É impossível se falar de capitalismo consciente, de capitalismo sustentável, se a organização, se os líderes não iniciarem revisando o seu propósito, revisando o objetivo dessa organização. A partir daí, sim, nós podemos, então, navegar nessa jornada que eu falei lá atrás. E definir esses valores e esse propósito. Se eu revi os meus valores e propósitos, se eu revi os propósitos da minha organização, então eu vou poder definir claramente quais são os passos que vão guiar essa empresa para o futuro. O que nós vamos fazer? Onde nós vamos estar estabelecidos? Qual a sociedade? Qual é o público, a região, a comunidade que nós estamos inseridos? Eu devo proteger a Mata Atlântica ou eu devo me preocupar com a mata ciliar ou o cerrado, aonde eu estou inserido? Qual é a localidade na minha organização? Qual é a comunidade que eu atendo? Qual é as pessoas que dependem da minha organização como provedora de empregos, provedoras de oportunidades? Quais são os fornecedores que dependem de mim? Eu posso importar de outras regiões ou até de outros países, mas será que a minha responsabilidade, o meu propósito social não é desenvolver fornecedores na minha própria localidade? Quando nós vemos indústrias que se preocupam com identificar matérias-primas e fornecedores dentro da própria floresta amazônica, desenvolvendo comunidades, desenvolvendo a extração de forma consciente e produzindo itens de grande qualidade que vão para a beleza, para o uso individual das pessoas, mas que é claro que esse produto veio de uma comunidade que foi beneficiada e que explora recursos naturais de forma sustentável dentro do próprio país, o impacto que isso tem na marca de uma empresa, o impacto que isso tem na comunidade de colaboradores que estão ali envolvidos, o impacto que gera na sociedade, o impacto que gera para os investidores é muito maior. É essa definição de propósito, essa definição de valores que nós estamos falando aqui quando a gente fala de capitalismo consciente. Nós temos exemplos claros na nossa frente, basta a gente olhar e replicar isso para a indústria. Se nós criamos isso, nós podemos então falar de criar uma cultura. Veja, nós estamos seguindo uma jornada e é esse passo que eu estou tentando explicar, que eu estou buscando esclarecer aqui. Eu defino que eu tenho uma jornada que ela tem início, meio e fim.
E esse fim nunca será atingido, ele sempre vai ser contínuo, é um ciclo infinito. Mas veja, nós passamos por definir revisar o propósito, definir os valores e então construir uma cultura consciente. Essa cultura consciente, ela é uma cultura que tem que permear a organização. Não adianta isso estar somente incrustado na área de sustentabilidade. Não é responsabilidade da área de sustentabilidade falar sobre consciência, falar sobre sustentabilidade. Não é responsabilidade apenas do setor de recursos humanos falar sobre as pessoas, sobre a comunidade ao redor, sobre como os empregos podem beneficiar uma determinada comunidade, ou fazer uma campanha de ajuda, de cestas básicas, ou de apoio à comunidade, de voluntariado. Isso sim é parte, mas não se restringe a isso. Nós estamos falando de expandir uma cultura consciente, de expandir uma conscientização dentro da organização, baseado naqueles valores, naqueles princípios e naqueles propósitos de conscientização e de sustentabilidade que nós falamos ali no começo. Se essa cultura é criada, se essa cultura é então disseminada dentro da organização, absorvida e conhecida, aí sim nós temos o começo de que cada ator, cada membro daquela organização, cada pessoa, cada indivíduo, sabe também da sua contribuição pessoal. Pode então se conectar. Quando a gente fala, né, e muitas empresas discutem sobre matching, né, sobre colaboradores terem sinergia ou estarem conectados com o propósito da empresa, primeiramente eu tenho que entender se a minha empresa, eu como empresário, eu como executivo, se a minha empresa definiu propósitos, objetivos que são possíveis de serem absorvidos pelos meus funcionários. Ou eu estou estabelecendo propósitos e objetivos que não condizem com um capitalismo consciente, que não condizem com uma sociedade mais sustentável. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Se eu tenho um grande turnover, uma grande rotatividade de colaboradores que não permanecem na minha organização, que absorvem e vão embora, que não retêm, que preferem outros empregos, às vezes ganhando menos, mas que o ambiente é diferente, eu devo parar e repensar novamente o meu propósito, os meus valores e a minha cultura organizacional. É ali que mora o problema. Problemas de retenção não estão fora, não estão em geração, não estão em ambientes, estão dentro da organização. E esse é o conflito interno que precisa ser resolvido. Gerações, culturas antigas, culturas que não estão preocupadas, hábitos, comportamentos que não condizem mais com um novo mundo, uma nova sociedade onde a gente está vivendo. Objetivos pessoais e empresariais precisam estar interligados. E isso começa dentro da organização. Ou seja, cada indivíduo deve ter a consciência e deve ter absorvido a cultura da organização, seus propósitos e seus valores. Uma vez isso absorvido, não vai ser simples essa absorção. Porque cada um de nós traz a nossa própria vivência. Nós trazemos os nossos próprios valores, nós trazemos os nossos próprios códigos de ética, nós trazemos as nossas questões culturais. Dependendo da nossa região, a família que nós crescemos, que nós nascemos e crescemos, a cultura de onde veio essa família, muda completamente como cada indivíduo vai se comportar no ambiente de trabalho. E o quanto esse indivíduo vai ou não absorver uma cultura diferente empresarial e absorver no seu dia a dia. Nós podemos falar de equidade, né, de gênero, onde a mulher deve ter mais espaço, a mulher deve se desenvolver. A pergunta é, essa mulher, essa jovem que vem ao ambiente de trabalho, ela teve equidade dentro da sua casa? Ou dentro da sua casa ela constantemente ouve quando é que você vai casar, quando é que você vai ter filho? Se ela ouve esse tipo de pergunta dentro de casa, como é que ela vai chegar no trabalho e ela vai conseguir levar valores de equidade? Ou no primeiro momento que ela chegar dentro da empresa, um chefe chegar para ela e perguntar, você é casada? O gatilho mental que ela vai disparar é exatamente esse. Que a questão não é a carreira dela, o desenvolvimento dela, o crescimento, mas sim que a mulher foi feita para casar. Se essas questões e esses vieses inconscientes que estão ainda na sociedade, não só dentro das empresas, mas na sociedade, não são discutidos,
Quantas vezes nós entramos num seminário, num congresso, onde se fala sobre sustentabilidade, sobre diversidade, sobre igualdade, equidade de gênero, raça, cor, mas quem está aqui na frente, na palestra, são homens brancos, bem-sucedidos. Nós não vemos os negros, nós não vemos as mulheres aqui no palco falando. Aonde está o discurso confrontado com a prática? Isso acontece em congressos e seminários, isso acontece dentro das organizações, isso acontece na sociedade. E essa luta interna que o empresário deve enfrentar. Ele tem que tomar essas decisões, ele tem que enxergar essas lutas. Ele não pode dizer, o tempo vai se encarregar de mudar essa situação. Quem vai mudar essa situação são os líderes, as líderes. Ok? Em 1994, e aí nós vamos falar de modelos de negócio, surgiu o Triple Bottom Line, né, que falava de um modelo de negócio que deveria ser baseado no lucro. Veja bem, não vamos tirar o propósito das empresas jamais dessa equação. Essa equação do TBL trazia o lucro, mas trazia também as pessoas como sociedade, não só como funcionários, mas como sociedade e o planeta em equilíbrio. Esse conceito que veio dos anos 90, 94 eu estou falando, hein? Ele já tratava sobre esse equilíbrio das organizações. Toda organização deveria ter um modelo de negócio que estabelecesse equilíbrio entre essas três partes, entre uma equação equilibrada. A empresa deve sim pensar no lucro, a pessoa deve sim pensar na sociedade, a empresa deve sim pensar no meio ambiente, da qual ela explora os recursos, sejam minerais, vegetais, animais, e também devolver, causando uma remediação da extração que foi feita. Ou seja, em 1994, esse debate já veio, e de lá as empresas já eram suscitadas, já eram instigadas a repensar nesse equilíbrio. Muito se transformou, nós tivemos normas de certificação que vieram dando suporte a isso, normas de certificação ambiental, que se complementaram às normas de certificação de qualidade, os sistemas integrados que trouxeram as normas e a legislação de saúde e segurança ocupacional, que é um impacto na sociedade, fala do trabalhador, mas impacta, mas depois as normas de certificação ambiental, de responsabilidade social, todas essas normas vêm com o intuito de estabelecer padrões, de melhorar o sistema de gestão da organização, da sua governança. Nós estamos falando de governança. Sistemas de gestão nada mais são do que ferramentas documentais que auxiliam na governança. São como as leis, são como as normas, ajudam na governança de uma organização. Não são a parte, não é um certificado na parede. É o como, é o manual de gestão da organização e de governança da organização. E aí, nós vamos 10 anos depois, em 2004, e surge a carta, né, da ONU, do Comitê da ONU, falando de quem se preocupa pode crescer, que é o primeiro surgimento do ESG, dessa sigla, desse acrônimo do ESG, que fala do meio ambiente, não é? No E, do social, no S, e da governança. Parece que desapareceu o lucro da equação aqui, mas não desapareceu. E esse foi, talvez, uma má compreensão quando se lançou o ESG e causou uma grande confusão. Não vamos perder a primeira iniciativa do equilíbrio que veio com o TBL, em 94. Aqui em 2004, é uma evolução daquele conceito, buscando que o lucro estivesse baseado em governança. Para quê? Por questões éticas, por questões morais, por questões que fugiram um pouco do TBL, mas que foram recuperados. Qual era a governança das empresas? Como questões de escândalos, questões éticas, deveriam também fazer parte. E a governança e os conceitos e manuais e boas práticas de governança buscam trazer essa questão. Ou seja, a empresa deve sim gerar lucro, ela deve sim pensar na sociedade, na sua questão social e sustentável, e ela deve pensar no meio ambiente, mas ela deve também pensar em gerar um lucro com governança, com ética, com responsabilidade, sem escândalos. Então, houve sim uma confusão em 2004,
quando se perde um pouco a questão do lucro e se captura as questões ambientais muito mais fortes, né, para dentro das práticas de ESG do que qualquer outras, por uma questão clara, a redução do CO2, o aquecimento global e a importância e a relevância de que as atividades empresariais, né, de todos os setores da economia causam um aquecimento global, o homem causa um aquecimento global, né, pela sua própria existência, pelo seu próprio impacto que gera no meio ambiente. Então, houve uma captura um pouco maior quando surge o ESG para as questões ambientais, mas nunca dentro desses conceitos e dessa carta do quem se preocupa ganha, esteve removido as outras preocupações, esteve removido os outros pilares da equação de sustentabilidade. Veja, nós estamos falando de um período de 10 anos de evolução e nós estamos falando de 10 anos de amadurecimento dos conceitos de equilíbrio para uma questão mais sustentável, de uma economia e de um capitalismo que fosse mais sustentável. Recentemente se discutiu muito de que as práticas, os frameworks, né, como a gente chama, do ESG estariam em discussão e cairiam, ou porque foram capturados por uma um determinado discurso, deixariam de ser importantes ou não seriam mais levados em conta. Não é isso. O que alguns fundos se pronunciaram, como se pronunciaram em 2004 e recentemente se pronunciaram novamente, nós continuamos sim preocupados, mas não podemos perder o foco de que uma empresa, uma organização, ela tem um objetivo claro, que é gerar o lucro. E essa geração de lucro é, sim, um impacto social muito importante. Uma empresa que não gera lucro, que existe, porém, não gera empregos, não gera rendimentos, não injeta riqueza dentro de uma sociedade, de uma comunidade, ela perde a sua importância e sua relevância e morre. E uma empresa que morre é menos empregos, gera um impacto social dentro de uma organização, de uma comunidade, de um país, de uma região, de um estado, não importa. Ela vai gerar um impacto, ou seja, os fundos se pronunciam exatamente por isso. Eu não posso matar uma indústria em benefício do meio ambiente. Eu tenho que estabelecer as formas de coexistência entre sociedade, sustentabilidade, meio ambiente e o lucro. E essa vem a revisão, chamando um pouco, né, os conceitos que estavam lá no TBL. Então, esse é uma grande diferença. E isso deve ser considerado pela empresa. Ou seja, ou TBL ou ESG, não importa o acrônimo que esteja sendo usado, mas o modelo que está por trás ali, ele deve ser considerado dentro da estratégia da organização. Nós vamos estabelecer modelos, nós vamos utilizar padrões e modelos que vão auxiliar a minha organização, a nossa organização, a ser uma organização equilibrada, sustentável. Que ela esteja em equilíbrio entre gerar o lucro, que ela esteja equilibrada com os meus impactos na sociedade, nos meus colaboradores e na região que eu estou inserido, que ela esteja preocupada com o que eu estou gerando de resíduos, do que eu estou extraindo do meio ambiente, o que eu estou devolvendo e remediando em relação ao meio ambiente. Essa é uma escolha da organização, incorporar esses conceitos, incorporar essas práticas na estratégia. Ela não é paralela. Ela não pode estar o plano estratégico da organização e o plano estratégico de sustentabilidade. Isso demonstra que os conceitos ainda não foram inseridos na organização, na sua filosofia e no seu propósito. Quando você tem, vamos apresentar os relatórios dos resultados, né? O relatório para os acionistas. E vamos aproveitar também apresentar o nosso relatório de responsabilidade social. Ele está à parte? Ele não faz parte do relatório de resultados, ele não faz parte da estratégia como um todo da organização. Então, aquele lucro que foi apresentado no relatório de resultados, ele não tem conexão com o relatório de resultado social ou ambiental? Qual é o questionamento que deve ser feito? Existe necessidade de duas estratégias? Uma organização que tem duas estratégias, uma ambiental, uma sustentável, outra social, outra de qualidade e outra de negócio, é uma grande dificuldade
para qualquer líder, para qualquer gestor, administrar tantas estratégias separadamente. Deveriam estar todas integradas. E nós estamos aqui em 2024, veja só, 1994, 2004, e 20 anos depois de surge o ESG, nós ainda estamos discutindo capitalismo consciente. Nós ainda estamos discutindo objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós temos aí a COP, que continuamente se discute esses objetivos, essas metas, e a importância de proteger o planeta, e a indústria tem um papel importante nesse, porque a indústria transforma, né, os recursos naturais em bens de consumo e serviço. Ela tem um papel, essa é a importância da indústria. Ela é que transforma o planeta. Seja qual setor da indústria que nós estejamos falando, é ela que transforma. Em 2024, uma organização não pode se escapar de discutir e colocar dentro da sua organização os objetivos de desenvolvimento sustentável. Não são objetivos que ela vai definir independentemente, porque esses objetivos são discutidos com uma massa enorme de países. E é o planeta. Não é só os objetivos da organização, não é só os objetivos de um país, ou de uma região, ou de um estado, ou de uma empresa individualmente. Essa empresa, ela participa de um ecossistema maior chamado planeta. E, portanto, ela deve estar integrada, ela não pode se fugir, ela não pode se ausentar de ler esses objetivos, conhecer esses objetivos e fazer a seguinte pergunta no seu planejamento: como a minha empresa, agindo localmente, pode atender e contribuir para esses objetivos sustentáveis globais? Esse é o questionamento que a organização deve fazer. Como trazer daquela quantidade enorme de objetivos que cobrem todas as questões sustentáveis em discussão e importantes para a sociedade mundial, quais desses objetivos ela deve trazer para o seu objetivo anual, mensal, para o objetivo dos seus colaboradores. E os colaboradores devem entender isso. Como cada um está contribuindo no seu trabalho individual, nas suas atividades e responsabilidades, no seu departamento, ele está contribuindo para o objetivo da organização, e assim a organização está contribuindo para o seu país, e o país está contribuindo para o planeta. Não alinhar objetivos de desenvolvimento sustentável com os objetivos da organização é completamente esquecer ou se desconectar das práticas do ESG ou do modelo do TBL que nós falamos, que nós estamos falando de mais de 30 anos de jornada sustentável da economia. O que eu estou falando aqui, o que eu estou trazendo, né, o capitalismo consciente, um capitalismo sustentável, já se discute há mais de 30 anos. Essa discussão. Como equilibrar tudo isso? E aqui nós temos as ferramentas para estabelecer essa conexão de que uma empresa está comprometida com objetivos, que estabeleceu o seu propósito, lembrando o que eu estou falando desde o começo, estabeleceu o seu propósito, seus valores, revisou a sua missão, revisou sua cultura e se conectou com modelos e práticas que são sustentáveis, ok? Práticas de negócio, práticas estratégicas que são sustentáveis. Então, os desafios vão chegar num momento em que a organização vai ter que tomar decisões. Ela tem que gerar lucro, mas não a qualquer custo. Ela tem que gerar o seu profit, né, os seus rendimentos, tanto para os acionistas quanto o empresário, mas ela também tem que gerar impactos positivos sustentáveis. E essa discussão ela tem que acontecer. Às vezes, uma pequena perda ou um investimento maior, um maior custo de extração, um maior custo com pagar salários justos ou pagar fornecedores com matérias-primas mais adequadas e de fontes que sejam sustentáveis, num primeiro momento, pode contrariar o objetivo de comprar pelo menor custo, que é o convencional, né, de uma organização. Mas será que pagar um pouco mais, ou investir mais em educação dos seus colaboradores, investir na contratação e formação de mão de obra ao redor da sua empresa, ao invés de trazer de outro lugar,
será que esse investimento e esses que normalmente são considerados como despesas, mas esses investimentos, eles, ao longo prazo, vão trazer benefícios para essa organização de retenção de funcionários, de imagem, de maior valor do produto no mercado, de reconhecimento da marca pelo seu valor e seu compromisso ambiental e sustentável? Esse balanço que deve ser feito pela organização. Muitas organizações já fizeram essa conta, e a conta fecha. Investir no desenvolvimento de fontes sustentáveis, com comunidades adequadas, pagar um pouco mais caro para os seus funcionários, ter uma política de desenvolvimento interna que assegure a retenção, economiza no custo de contratação e retreinamento de funcionários com alta rotatividade de uma empresa, porque não se ajustam na organização, e competir por um mercado premium de produtos de maior valor agregado, porque possuem um apelo sustentável, porque possuem um apelo de responsabilidade, e assim traz um maior rendimento e um maior lucro para a empresa. Esta conta precisa ser feita, porque o capitalismo convencional de produzir em alta escala, pelo menor preço, pagando salários baixos, não importa de onde vem a matéria-prima, desde que ela seja barata, desde que ela tenha menor custo de fabricação no produto e eu acelere apenas o valor agregado, e isso vai trazer lucro e margem para a organização, esse modelo não funciona mais no mundo que a gente vive hoje. Essa transformação gera crescimento. A jornada que eu estou comentando e eu estou desenhando até aqui, ela resulta num crescimento e num impacto positivo para a sociedade. Todas as organizações que decidiram fazer essa jornada, assumir compromissos claros e verdadeiros de transformação, de mudança de propósito, de cultura para um capitalismo sustentável, elas efetivamente e comprovadamente, através de auditorias, demonstram um crescimento e uma transformação. Transformam a sua marca, transformam os seus colaboradores, transformam a sua empresa e o impacto que ela traz para a sociedade. Isso já foi comprovado. Existe uma grande dúvida e uma interrogação na cabeça, né, de empresários ou de líderes, mas não deveria haver, porque existe comprovação, existe o que a gente chama de benchmark. Existem empresas que já comprovaram essa evolução e essa transformação e o impacto positivo que elas estão dando para a sociedade, o legado que essas empresas vão deixar na sociedade, ou seja, a perenidade, gerações onde uma empresa que já se desenhou com um novo propósito para a sociedade, que já se desenhou com uma nova filosofia, uma nova cultura, e que as gerações, né, sucessórias, não tem nenhum problema de assumir a empresa. Aliás, não vem a hora de assumir a organização por querer contribuir, porque as novas gerações elas se conectam, elas se identificam com a cultura dessas novas empresas, dessas novas organizações, e querem fazer parte dessa transformação e querem fazer parte do legado dessa indústria e dessas empresas na sociedade. E os colaboradores são parte importantíssima desse processo, né? Eles são o que a gente chama de partes interessadas ou stakeholders, né? Se nós estamos construindo uma jornada onde eu dei valores e propósitos sustentáveis que têm tremendo impacto na sociedade, que se conectam com a nova realidade do planeta, com os desafios de resgate, de remediação e preservação que nós temos para os próximos anos, de reduzir o aquecimento global, de reduzir as emissões, de encontrar novas fontes de energia mais sustentáveis e mais equilibradas, se eu consigo fazer com que esses colaboradores integrem essa estratégia, que eu enxergue isso como os grandes transformadores, aí está o segredo da transformação. Cabe ao líder, cabe ao executivo estabelecer as metas e delegá-las, apresentá-las, apresentar a cultura, ser o grande fomentador dessa nova filosofia e dessas estratégias. Mas uma vez que ele apresentou, defendeu e vivencia de realidade, pelo exemplo, né,
todas essas novas, essa nova cultura, esse novo propósito da organização, ele deve acreditar e delegar que os seus colaboradores vão fazer isso acontecer. Vão levar essa cultura, vão levar esse propósito adiante. Então, é importantíssimo que o líder também entenda que investindo nos seus colaboradores, na integração dos seus colaboradores dentro dessa sua estratégia, ele vai assegurar a perenidade do seu negócio, a longevidade do seu negócio e o legado do seu negócio. E outra questão importante que deve ser considerada dentro de toda essa jornada é a inovação. Inovação é o motor da transformação para a sustentabilidade. Nós estamos vendo as novas fontes de energia. As fontes de energia essenciais que nós tínhamos há 50, 60 anos atrás, elas estavam todas baseadas no carvão e no petróleo. Hoje nós falamos de diversas fontes. Nós falamos de álcool, nós falamos de combustíveis vegetais, nós falamos sobre energias renováveis, energia eólica, energia solar, o hidrogênio verde. Nós falamos de várias fontes de energia diferentes. Isso é inovação. Isso não surgiu do nada. E essas inovações é que propiciam que uma organização se transforme. Ou seja, dentro da estratégia de sustentabilidade de uma organização, ele deve considerar, todo líder, toda líder, deve considerar na sua estratégia que deve inovar. Olha, a inteligência artificial veio para roubar um emprego. Para roubar ou para transformar? Os robôs vieram para roubar ou para transformar? O primeiro robô industrial já tem mais de 60 anos. E ele não roubou totalmente os empregos, ele transformou. Seria a mesma discussão, né, que nós falarmos de que o e-mail roubou os empregos dos correios ou do carteiro. E por isso eu não vou usar o e-mail, porque eu tenho dó dos carteiros. Eu tenho que entender que o trabalho do carteiro não era um trabalho saudável. Andar pela cidade toda, horas, carregando uma quantidade infindável de correspondências pesadas. Ninguém se lembra das doenças ocupacionais de um carteiro. Mas todo mundo fala que o e-mail acabou com o emprego do carteiro. Nós temos que enfrentar as inovações, ajustando essas inovações, dando segurança e como elas integram o trabalho do homem. Como elas propiciam uma melhor utilização e um melhor aproveitamento do trabalho humano. E não ignorar essa inovação. Como eu posso automatizar máquinas e torná-las mais seguras, evitando acidentes? Como eu posso gerenciar melhor resíduos, diminuindo desperdícios, melhorando o consumo de matéria-prima, diminuindo as emissões? Como eu posso filtrar essas emissões de forma mais eficiente? Como eu posso transformar, por exemplo, soluções de capturar o gás carbônico e transformá-lo, reinjetá-lo dentro da terra, da rocha, e assim evitar impactos e o aquecimento global? São tantas as inovações, as pesquisas que surgem para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar a situação de sociedades e comunidades inteiras, e para diminuir o desperdício de recursos e também as emissões de recursos, que é infindável as possibilidades de que uma organização que invista e que entenda a inovação e sustentabilidade dos seus processos estão interligadas e do seu produto e serviço também estão interligadas, se não considerar isso dentro da sua estratégia, não está sendo ou não está se preparando, a gente pode dizer, para um mundo sustentável, um mundo melhor. Se nós enfrentamos, identificamos lá as restrições e os conflitos internos, nós temos que superar resistências. Nada disso, e essa jornada não significa que a equação está resolvida. Significa que modificações internas vão ocorrer. Existem pessoas que não vão se adaptar. Existem estruturas que não vão conseguir se modificar. Existem sociedades onde o debate é muito mais longo do que em outras sociedades. Nós temos culturas onde uma empresa multinacional pode falar de equidade, diversidade no mundo inteiro, mas ela vai ter uma percepção diferente numa região,
por exemplo, como as Américas, mas vai ter uma resistência maior numa região central da Ásia ou até da Ásia. Da Ásia ou lá do leste, né? Vai ter uma resistência menor quando o assunto for o mesmo. Ou seja, o líder deve estar pronto para superar essas resistências e enfrentar essas resistências. Não significa desistir, não significa simplesmente evitar, significa enfrentar e encontrar os caminhos para superar essas resistências, lidar com essas resistências da melhor forma possível. Como transformar, como fazer que o novo modelo de negócio seja viável, como convencer sociedade, comunidade, como convencer colaboradores, altos executivos, a direção da empresa, o headquarter, né, a matriz, de que aquela mudança é necessária e importante na organização. Como convencer, né, o conselho, como convencer os sócios de que a mudança é necessária. Como convencer o fundador de que a mudança é necessária. Essa superação das resistências é importante ter em mente, porque dentro da jornada não significa que tudo vai ser flores. Nós estamos falando de uma mudança de uma indústria como um todo, né? E de vários setores dentro da indústria. Nós estamos falando de um setor da economia, a indústria, que faz parte de outros setores, setores políticos, setores econômicos, financeiros, de serviços, ou seja, não é fácil e não vai ser fácil nenhuma dessas adaptações. Algumas não vão ser entendidas, algumas vão funcionar, outras não vão funcionar. E revisar constantemente a estratégia, adaptar a estratégia a essas resistências, esses conflitos, é muito importante. E entra o papel da governança dentro disso, né? Nós estamos falando de mudar a estratégia, mudar propósito, mudar valores, tudo isso faz parte da governança de uma empresa. A governança não é a reunião semestral dos sócios e do conselho. A governança é no dia a dia. A governança se faz no dia a dia. As práticas, a transparência, a responsabilidade, a ética, os controles, os registros, as medições, todos os conceitos de liderança, eles se constroem dia a dia, eles permeiam a organização. Ou seja, conselheiros, membros de conselhos devem entender que a organização vai mudar e devem auxiliar nessa mudança e não ser contra essa mudança. O grande questionamento para as organizações que possuem um conselho de governança, um conselho de administração, um conselho consultivo é: será que esse conselho está pronto para essa mudança? Ou esse conselho é tão conservador que ainda não enxergou a necessidade de uma indústria mais sustentável? Há um grande debate dentro da governança corporativa, dos institutos e escolas de governança sobre isso, que os conselheiros não estão prontos e não sabem como discutir e debater sustentabilidade. Eles não sabem do que se trata de sustentabilidade. Alguns acreditam que é só a proteção do meio ambiente e não entendem o impacto social, a diversidade, a inclusão, não entendem o impacto social de políticas de inclusão, de treinamento e de retenção, os valores de organização mudando, as preocupações de longo prazo, as preocupações sucessórias, apesar de ser tema, mas ainda não estão dentro da caixa de ferramentas, como um grande instrutor, né, e CEO de uma organização fala: a caixa de ferramentas do conselheiro não está dentro dessa caixa de ferramentas ainda a questão da sustentabilidade. Então, o líder, o executivo deve se questionar: será que meu conselho está pronto para me apoiar? E apoiar significa conflitar, debater, questionar, desafiar as decisões para saber se a sua organização está indo no caminho certo e está estabelecendo a governança certa para a sua transformação. E uma vez vencido todos esses passos, a organização deve se acostumar a celebrar as pequenas vitórias. Ou seja, dentro de uma jornada não significa que a empresa vai ser vitoriosa na primeira mudança e no primeiro resultado que ela estabelecer. Ela deve se acostumar a celebrar os pequenos passos, ela deve se acostumar a celebrar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. Ser gentil consigo mesmo.
O líder deve ser gentil consigo mesmo, deve ser gentil com a sua organização e celebrar as vitórias, as conquistas que vão acontecer passo a passo. Em cada momento, em cada transformação, em cada mudança, em cada nova meta estabelecida e conquistada, em cada nova cultura ou propósito que for estabelecido e entendido por todos, celebrar essas vitórias, reforçar o caminho e dar continuidade a ele. E os problemas, aprender com os problemas. Entender que os problemas e as dificuldades acontecem e que elas são lições aprendidas, e que elas são aprendizados para que a organização transforme a sua estratégia, o seu propósito, os seus valores e que ela siga em frente. Tudo isso para que a gente deixe um legado, né? Todo líder, né, ele não vai ser líder eterno, ele vai deixar um legado. Ele vai ser presidente por um tempo, ele vai ser o fundador até transferir para o seu sucessor, ele vai ser executivo até o momento que ele decidir sair da empresa ou decidirem por ele sair da empresa, né? Mas ele tem que deixar um legado. E essa deve ser a preocupação. Qual o legado que nós vamos deixar para o capitalismo? Será que essa geração vai conseguir transformar o capitalismo e dar uma cara de um capitalismo consciente? Ou nós vamos ser a geração que ainda vai permanecer dizendo que o capitalismo é selvagem e que o lucro está acima de tudo? Porque essa é a visão que ainda se tem. Esse é o viés que ainda permanece na cabeça das pessoas, dos indivíduos, na mente, né, no popular, é que o capitalismo é selvagem, que o capitalismo vale tudo pelo lucro. E é isso que nós queremos mudar, e é isso que nós queremos que seja transformado. Então, como fazer essa transformação? O futuro é coletivo. Eu não posso identificar que a minha empresa, eu não tenho concorrentes. Veja, eu não estou competindo por um mercado, eu não posso ser isso. Eu tenho que ser diferente. O meu parceiro de negócios, a outra empresa, ela também está atendendo o mesmo mercado, os mesmos clientes. Eu vou ter alguns diferenciais e a outra empresa vai ter os seus outros diferenciais. Tem um cliente que vai gostar da minha empresa e tem cliente que vai gostar da outra empresa. Existem pessoas que gostam da cor vermelha, o batom vermelho, mulheres que gostam do batom vermelho, ou homens que gostam do batom vermelho, mas que gostam do batom azul ou do roxo, não importa. Eu gosto de uma camisa rosa e o outro diz que nunca usa uma camisa rosa e prefere a camisa azul. Tem quem usa uma marca de sapatos e quem só usa outra marca de sapatos. Então, existe mercado para todos, não é uma concorrência, é uma complementariedade. E por isso que nós falamos, o futuro é coletivo. E aí eu deixo um convite à ação para todos nós, né? Para todos que estejam assistindo, que estejam aqui na M-Expo. Você está pronto, você está preparado para esse novo capitalismo, para entender essa nova realidade, para se transformar primeiro a si mesmo, aprender sobre como transformar a sua empresa, como transformar a sua organização, como transformar o capitalismo em algo mais sustentável, para aceitar iniciar essa jornada, porque é uma jornada, e essa jornada não pode acontecer sozinha. Então, fica aqui o convite à ação, para que todos esses temas que nós falamos, né, e que eu tentei transcorrer aqui dentro de uma jornada, faça sentido para as organizações, faça sentido para quem tem a responsabilidade de estabelecer uma estratégia de sustentabilidade dentro da organização, para quem tenha a responsabilidade de liderar equipes, no sentido, eu lidero uma planta, eu lidero uma fábrica, eu sou o primeiro ou a primeira executivo da organização, e eu tenho a responsabilidade de definir as estratégias do futuro, eu tenho a responsabilidade de conduzir essa organização para o futuro. O convite para a ação é esse. Você está preparado, está considerando transformar a sua organização e dar a ela uma nova cara. Transformar essa organização numa organização consciente, numa organização que preserva, que é socialmente responsável, que é sustentável, que preserva o lucro, que presta o seu serviço à sociedade, a sua responsabilidade, o seu compromisso com a sociedade, gerando emprego, gerando oportunidades,
transformando, mas também deixando um legado para as gerações futuras. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje e eu espero que tenha contribuído para todos aí. Para quem está nos assistindo via internet, via YouTube, venham para cá, venham para o IM Expo. Esses temas que eu falei aqui, né? E outros temas também vão estar sendo tratados nos outros 3 palcos. Nós temos ainda painéis de discussões, nós temos o dia de amanhã também, temos os expositores, então fica o convite, se você está aí, tem tempo, vem para cá para o Expo Center Norte e venha participar conosco dessa discussão e dessa reflexão sobre a nova indústria e o futuro da indústria no Brasil. Muito obrigado.